Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje estamos aqui para mais uma live aula onde vamos falar um pouquinho sobre qual é o melhor exercício para o joelho do seu paciente. Eu me chamo Luiz Felipe Matos e é um prazer imenso estar aqui com você para mais uma live aula. Vamos lá, vamos só fixar o tema aqui, que as pessoas que cheguem possam já ter acesso. Vamos fixar, vamos enviar aqui para alguns colegas da área da fisioterapia, pacientes também. Vamos enviar aí para todo mundo, para que as informações que a gente vai trazer aqui possam ajudar mais e mais pessoas, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é o melhor exercício para o joelho do seu paciente. Tema bem legal, onde a gente vai trazer alguns pontos importantes aí no tratamento do joelho, tá? O pessoal tá entrando aí. Pessoal, quem for entrando, clica aqui nesse aviãozinho, envia aí para 2, 3, 5 amigos que você acredita que irão se beneficiar com o nosso bate-papo de hoje, né? E o tema do nosso bate-papo de hoje, como já dito, é qual é o melhor exercício para o joelho do seu paciente. Antes da gente entrar na especificação do tema da live, é muito importante a gente trazer um panorama geral sobre lesões e reabilitação de joelho. Quando a gente fala na questão das lesões de joelho, né, e quando a gente traz o termo lesões de joelho, né, mais amplo, mais amplificado, a gente se atém tanto a lesões degenerativas como também as lesões, né, que culminam, que finalizam em um tratamento cirúrgico, né? E aí o paciente ele vai precisar passar por um tratamento pré-operatório inicialmente e logo após um tratamento pós-operatório efetivo e com base em critérios, tá? E com isso a gente sabe que a base da reabilitação de joelho. Fala, Humberto, seja bem-vindo, meu irmão, prazer imenso ter você aqui, viu? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o melhor exercício para o joelho do seu paciente. Então, um tema bem legal, a gente está falando um pouco aqui sobre o panorama, né? Sobre a visão geral técnico-científica das lesões de joelho, né? E aí, continuando, a gente sabe muito bem, né, que quando a gente fala em lesão de joelho, tratamento, né, reabilitação de joelho, a conduta, a ideia, né, frente ao tratamento é justamente que o tratamento ele deve ser um tratamento ativo. O que seria, pessoal, um tratamento ativo? Um tratamento ativo é todo aquele tratamento em que o paciente ele realiza exercícios, ele se movimenta, ele vai praticar as condutas em que o profissional vai orientar ele, tá? Ele vai colocar a mão na massa. O que seria um tratamento passivo, que é algo contraindicado quando a gente fala em reabilitação de joelho, tá? É justamente aquele tratamento, né, que é feito aí com choquinho, ultrassom, que o paciente deita na maca e por ali fica paradão, só, né, com a corrente ali, o TNS e tal, aquela coisa toda. O paciente não faz nada. Fica ali parado o tempo todo. Esse é o tratamento passivo. O tratamento passivo não é indicado, né, como tratamento padrão na reabilitação de joelho. A gente pode sim, em alguns casos, utilizar algumas técnicas passivas para complementar. Porém, o paciente que ele realiza um trabalho 100% passivo, muito provavelmente ele não vai ter resultado. Tá? O tratamento, as condutas, algumas condutas passivas podem ser utilizadas, né, dentro de um protocolo ativo. Tranquilo? Isso faz sentido para vocês? Então, a partir do momento que eu tenho um paciente, vamos trazer um exemplo aqui, um paciente, uma senhorinha lá com artrose de joelho, né? Eu realizo todo o trabalho, não que eu faça isso, tá? Não que eu realize técnicas passivas, eu não gosto de fazer isso, tá? Mas tem muita gente que faz, não tem nada de errado nisso. Porém, não deixem de fazer a parte ativa, os exercícios, tá? Então, o paciente ele fez todo o trabalho de fortalecimento
E após esse trabalho, o profissional que acompanha esse paciente resolve fazer uma terapia combinada, um TENS, um ultrassom, não tem problema nenhum, porque o que era para ser feito, ele fez, que é o trabalho de fortalecimento, o trabalho de força, tá? O trabalho de fortalecimento em conjunto. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, tá? Então, o que é que eu quero que vocês gravem, né? Vamos recapitular aqui a diferença: terapias ativas e terapias passivas. Reabilitação de joelho, terapias ativas, terapias passivas. O que é indicado? Terapia ativa, com base em exercício específico, movimento, exercício de fortalecimento específico em conjunto, tanto da musculatura do quadril como da musculatura do quadríceps, nunca isolados, tá? Muito importante a gente trazer isso e salientar isso também. Um outro ponto muito importante é a questão do manejo dos sintomas. A gente fala bastante sobre isso aqui em nossas lives, essa questão do manejo dos sintomas. Mas por que isso é tão importante? Quando a gente fala em tratamento ativo, né, que foi o que a gente já salientou aqui e que eu trouxe como tratamento padrão ouro, tratamento ativo, né, com base em fortalecimento, o paciente ele precisa ser submetido a todos esses exercícios, a todas essas técnicas sem sentir dor. Por quê? A partir do momento que o paciente ele faz o exercício, ele sente dor, a dor vai gerar mais inibição muscular e, consequentemente, a gente não vai conseguir atingir o objetivo, que é o objetivo que a gente vai estar colocando o exercício ali, que é o ganho de força. A gente não vai estar conseguindo ganhar força, porque se o paciente ele faz um exercício de fortalecimento de quadríceps e ele sente dor no joelho, essa dor vai gerar inibição. Então, existem dois tipos de sobrecarga. Existe a sobrecarga muscular e a sobrecarga articular. Durante o exercício, né, o que a gente quer é a sobrecarga muscular. Presta atenção nisso aí, um insight poderosíssimo. Durante o exercício, na reabilitação de joelho, o que nós, fisioterapeutas, esperamos é justamente alcançarmos a sobrecarga muscular. O que seria isso? Músculo queimando. O paciente está lá na cadeira extensora fazendo um movimento, ele fala que o músculo está queimando. Isso é sobrecarga muscular. Isso é o que a gente busca, tá? O que é errado, o que vai gerar inibição é a sobrecarga articular. O que seria sobrecarga articular? Nada mais é do que quando o paciente está fazendo o exercício, ele reclama de dor lá dentro do joelho, dor na frente do joelho, dor na articulação do joelho. Isso é sobrecarga articular. E nesse caso de sobrecarga articular, essa sobrecarga vai gerar dor e essa dor vai gerar inibição e vai dificultar o processo de fortalecimento do quadríceps. E aí o paciente fica naquela roda gigante, naquele ciclo vicioso e não evolui, e a gente não consegue evoluir de forma positiva com esse paciente, tá? Primeiro ponto. Então vamos se ligando aí nessa questão aí da sobrecarga e do exercício, tá? Então, recapitulando, o que foi que a gente já tratou aqui na nossa live? O tema da live de hoje, da nossa live aula, é qual é o melhor exercício para a dor no joelho do seu paciente, tá? Primeiro, a gente trouxe aqui um panorama comparando tratamento passivo e ativo, tá? O que é indicado para reabilitação de joelho? Tratamento ativo. Tratamento ativo. Não existe reabilitação de joelho, paciente deitado na maca, só com choquinho, ultrassom. Se você é paciente, se você é fisioterapeuta, está fazendo isso errado, tá? Não existe isso, a não ser que você queira ficar ali anos e anos tratando sem resultado. O tratamento efetivo para as lesões, disfunções do joelho é um tratamento ativo, é claro, com critérios, né? Respeitando a individualidade de cada paciente vai ter a sua individualidade, cada paciente vai ter as suas indicações, contraindicações, de acordo com o perfil físico, de idade, de lesão de cada paciente, de extensão de lesão de cada paciente. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que tratamento padrão ouro para reabilitar joelho,
tratamento ativo com base em exercício. Segundo, em relação a sobrecargas, né? O que é que a gente busca durante um exercício de fortalecimento, né? Sobrecarga muscular. Isso é bom. O que é sobrecarga muscular, Luiz? É que durante o exercício, o paciente está fazendo lá na cadeira extensora para quadríceps, ele relata que o músculo está queimando. Isso é sobrecarga muscular. Isso é o que a gente quer, tá? Para ganhar força. O que é ruim? Sobrecarga articular. É quando o paciente está fazendo a cadeira extensora, por exemplo, e ele sente dor na frente do joelho, sente dor lá dentro do joelho, aquela dor que ele sente também no dia a dia. Isso é ruim. Isso vai gerar mais estresse na articulação, isso vai gerar mais sobrecarga, isso vai gerar mais inibição muscular, e a inibição muscular impede o ganho de força. Beleza? E aí a gente passou para um outro ponto, que é a questão do manejo dos sintomas. Tá? O que é manejo dos sintomas? É algo muito importante e que a gente tem que se atentar na reabilitação dos nossos pacientes. É justamente a questão de você diminuir ou até mesmo zerar a dor do paciente durante o dia a dia, durante as atividades, né? Como é, Luiz, que a gente consegue isso? Quando a gente fala em dor no joelho, muito provavelmente esse joelho ele está sobrecarregado, esse joelho ele está com pouca congruência articular, tá? Com pouca congruência. Então, uma das técnicas que eu utilizo bastante aqui na minha clínica, no meu dia a dia clínico, é a questão da joelheira. Então, testo e passo a joelheira para os pacientes usar, justamente com o intuito de aumento da área de contato, consequentemente diminuir a pressão articular e consequentemente diminuir a dor desse paciente, tá? Então, quando a gente testa, quando a gente faz o teste, a gente faz esse manejo de sintomas e a gente consegue alterar, seja uma referência pequena, utiliza a joelheira no dia a dia, só tira para dormir e tomar banho, tá? E durante o dia vai utilizando a joelheira. Por quê? Se o meu paciente, né, ele sente dor a cada subida de degrau, se ele sente dor ao caminhar, né, se eu coloco a joelheira e essa dor cai pela metade, ele vai gerar mais ativação durante o dia a dia dele. E se o caso dele permitir zerar essa dor, cada atividade que ele fizer vai predispor a uma ativação do quadríceps. E isso vai jogar ao meu favor, isso vai jogar a favor da reabilitação dele. E esse paciente evolui, esse paciente melhora, esse paciente tem resultado, esse paciente te indica para outras pessoas, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Gerar resultado, gerar experiência no processo de reabilitação dos nossos pacientes. Muito importante, muito importante. Por quê? Nós vivemos na era da experiência. Então nada mais justo do que a gente proporcionar uma boa experiência para os nossos pacientes durante o tratamento, durante a reabilitação de joelho. Tá? Muito importante, pessoal, a gente salientar isso aí. Tá? Então o manejo dos sintomas tem o intuito de diminuir ou até mesmo zerar, abolir a dor no joelho do paciente, né, do paciente com lesão, disfunção, dor no joelho, lesão degenerativa, tá? E a partir do momento que a gente zerar a dor, abolir essa dor, a gente vai para o quê? O paciente ele vai no dia a dia conseguindo ativar mais o quadríceps. Porque se ele antes sentia dor ao subir escadas e não está sentindo mais, ele vai subir com mais segurança, ele vai ter mais confiança e isso vai fazer com que ele consiga ativar mais a musculatura. E isso vai jogar ao nosso favor, tá? Isso é muito importante a gente salientar, tudo bem? Show de bola! Então, a gente hoje está falando um pouquinho sobre exercício durante a reabilitação do joelho, tá? Então, quem tem dúvida aí, manda pra gente aí, pra gente bater esse papo. E aí, a gente entra no ponto crucial do nosso bate-papo de hoje, tá? Que é a questão da reabilitação. Chegamos agora na parte do exercício de fortalecimento. Então, inicialmente, a gente falou um pouquinho sobre a questão do tratamento padrão ouro, ativo, passivo. Depois a gente falou um pouquinho sobre a diferença das sobrecargas, sobrecarga articular e sobrecarga, né, muscular, tá? A gente falou sobre isso aí, né? A gente falou um pouquinho também
sobre mecanismo, né, sobre manejo da dor, manejo de sintomas, e agora a gente entra especificamente no ponto-chave aí da reabilitação, que é o ponto do fortalecimento, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, da nossa live aula de hoje. Qual é o melhor exercício para o joelho do seu paciente, tá? E aí é muito importante a gente trazer o posicionamento das maiorias, o posicionamento da maioria das evidências científicas presentes atualmente, tá? Então, o que é que os estudos científicos mostram? Que o fortalecimento ele deve ser feito de forma conjunta, nunca um fortalecimento isolado. Mas como assim, Luiz? De forma conjunta, tá? De forma conjunta da seguinte forma: esse fortalecimento ele deve ser feito da articulação do quadril, músculos chaves da articulação do quadril e também músculos da coxa, quadríceps. Nunca somente quadril ou nunca somente quadríceps, né? Quadril e quadríceps. Paciente que é submetido a um protocolo de fortalecimento, né, em conjunto, quadril e quadríceps, né, nos estudos científicos teve uma evolução melhor a curto, médio e longo prazo, tá? Comparado com pacientes que só realizaram fortalecimentos isolados, como por exemplo, só fortalecer o quadril ou só fortalecer o quadríceps. A gente precisa ter essa visão multifatorial com os nossos pacientes, tá? E sempre com aquela questão, buscar qual é a causa do problema do paciente. Eu sempre bato nessa tecla aqui nas nossas lives, sempre estou batendo nessa tecla. Qual é a causa, qual é o que é que está causando a dor desse paciente? É um déficit de extensão? Um déficit de flexão? É um quadro de inibição muito grande, né? Somado a uma exposição a um nível de demanda muito alto? É um quadro de lesão ligamentar? É um quadro de lesão meniscal? É um quadro de artrose severo? É um quadro de estiramento de algum ligamento, de algum tendão? É um quadro de sobrecarga no tendão? Que consequentemente é uma tendinopatia? Então, o que a gente tem que ter em mente, pessoal, que a gente precisa, você que é fisioterapeuta, precisa sempre buscar a causa do problema do paciente. Não tem essa de você reabilitar o paciente, né, com base em achismos. Não tem essa de você reabilitar o paciente achando que a causa é aquilo ali que veio no exame. Muitas vezes não é. Muitas vezes o paciente chega com um quadro de condropatia patelar, né? Só que o que causou essa dor no joelho dele não foi a condropatia, foi o baita déficit de extensão que ele tem lá. E se você trata o paciente somente pelo exame de imagem, você vai comer bola. Porque se você trata pelo exame de imagem, você não vai provavelmente avaliar extensão. E se você não avalia extensão, não identifica que tem um déficit ali, muito dificilmente você vai corrigir esse déficit. E se o paciente ele tem um déficit de extensão permanente, na exposição à atividade física, atividade diária, atividade laboral, né, esse joelho vai ser posto em condições de sobrecarga e consequentemente dor, e consequentemente incapacidade, consequentemente sedentarismo. Esse paciente entra num ciclo vicioso terrível, tá? Entra num ciclo vicioso em que muitas vezes ele evolui até para tratamentos, né, mais invasivos que a gente poderia resolver de forma conservadora, tá? Então buscar sempre a causa, porque quando eu busco a causa, nem sempre, pessoal, a causa é fraqueza muscular. Nem sempre a causa da dor do paciente é fraqueza muscular, né? Tem muitos casos que a gente atende aqui na clínica que a causa é um déficit de extensão. O paciente tem lá um déficit, né? Joga futebol, faz academia, corre e tem um baita de um déficit de extensão devido a uma lesão antiga que ele tem, e ele tá lá com esse déficit se expondo a uma demanda absurda e expondo o joelho dele à sobrecarga. E aí ele veio
sentindo dor. Mas por que ele sentiu? Por que o déficit predispõe à sobrecarga? Porque o paciente que não tem o joelho alinhado, o paciente que tem déficit de extensão de joelho, ele não consegue ativar 100% o quadríceps. Se ele não ativa 100% o quadríceps, a articulação vai apanhar muito, vai receber muita carga, muita sobrecarga, e aí vai sobrecarregar, né, podendo gerar aí alguns sintomas, né, como dor, edema, aquele inchaço pós-atividade. Paciente que fala, né, pega esse insight clínico aí, ó. O paciente fala assim, ó, eu passo meu dia tranquilo, de boa, sem problema nenhum, mas toda vez que eu jogo futebol, depois do futebol, meu joelho incha. Pode ter certeza que esse paciente tem déficit de extensão, né? E o joelho dele está apresentando um quadro de sobrecarga devido ao déficit de extensão. Então, se você avaliar a extensão desse paciente, muito provavelmente você vai encontrar lá esse déficit. E aí você corrigindo esse déficit, reequilibrando essa musculatura, esse paciente vai voltar a jogar bola e o joelho dele não vai inchar, tá? Então, muito importante a gente pegar essa dica aí, esse insight. E qual é um ponto importante também, voltando aqui para a parte do fortalecimento? O que a gente tem que focar quando a gente fala em fortalecimento? Todo exercício de fortalecimento, né, ele deve ser passado de acordo com a individualidade do paciente. Isso é muito importante, é o ponto-chave da nossa live de hoje. Todo exercício de força, todo exercício de fortalecimento, seja de quadril, seja de quadríceps, seja de isquiotibiais, seja de panturrilha, enfim, todo exercício de fortalecimento, ele deve corroborar com a individualidade de cada paciente. O que seria isso? Eu não vou colocar um idoso, por exemplo, para pegar 50 quilos na cadeira extensora, numa amplitude completa. Não vou fazer isso. Né? Por mais que a gente saiba que para o paciente ganhar força tem que ter 70% da RM. Não vou fazer isso. Então eu preciso encontrar um padrão dentro da individualidade desse paciente para que ele consiga fazer um exercício limpo. O que é um exercício limpo? Um exercício sem dor, sem sobrecarga articular, sem dor na articulação do joelho. Para que eu consiga fazer um exercício limpo, efetivo, que gere sobrecarga muscular, que ele sinta o músculo queimar, o músculo trabalhar e a gente evoluir, tá? Então o que vocês têm que ter em mente, pessoal, é justamente isso. Cada exercício ele deve ser indicado e aplicado de acordo com a individualidade de cada paciente. Se é um paciente atleta, ele vai ter condições físicas melhores de se expor a uma demanda maior, a uma carga maior, né? A uma demanda maior de exercício, uma demanda maior de atividade, né? Se for um paciente adulto jovem, porém sedentário, a gente não vai expor ele à mesma demanda do adulto jovem que é atleta. Vocês entendem? Então, quando a gente fala qual é o melhor exercício para o joelho do seu paciente, é o exercício que está de acordo com a individualidade dele. Cada paciente é único. A gente não pode nunca tratar o nosso paciente como se fosse receita de bolo. Nosso paciente é único. Então, um exercício que é bom para o paciente A, muitas vezes não cai bem para o paciente B. E esse paciente fala, depois que eu fiz aquele exercício, meu joelho doeu, senti muita dor à noite e tal. Sinal de sobrecarga, foi muita carga no joelho dele, ele não está preparado ainda para absorver essa carga, tá? Então, por isso que a gente tem que, a cada dia, tá trabalhando isso, olhando, visando, voltando o nosso olhar clínico para a questão da individualidade. A gente não pode, né, trabalhar, né, com reabilitação de joelho de forma de receita de bolo, como tem aí em vários convênios, né? Tem uma sala com 10 pacientes, com 6 pacientes, com um profissional para tomar conta, para orientar esses 6 pacientes. Ele vai passar ali um exercício igual para todo mundo, mas o exercício que o seu João consegue fazer, às vezes a Dona Maria não consegue fazer, e aí Dona Maria não vai evoluir.
sendo que ela poderia evoluir de forma tranquila se o profissional tivesse atento à individualidade dela. Vocês entendem? Isso faz sentido para vocês? Então, não busquem realizar receitas de bolo. Cada paciente é único. A gente nunca pode pegar aquele protocolo que a gente fez com o paciente A e colocar para o paciente B. É claro que tem pessoas, né, que vão se equiparar, sim, né? Porém, mesmo realizando o mesmo protocolo, vai ter uma coisinha ou outra que a gente vai mudar, porque cada um tem uma demanda diferente, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem um objetivo diferente. Então, se um paciente adulto jovem, né, ele só quer ficar sem dor, ter o dia a dia, trabalhar sem dor, e o outro adulto jovem, ele quer voltar a correr 20 km, o tratamento desses dois vão ser totalmente diferentes. A ideia, preste atenção, a ideia vai ser a mesma, o objetivo vai ser o mesmo, o pensamento, o raciocínio vai ser o mesmo, mas a conduta que vai ser traçada, as estratégias que vão ser traçadas vão ser totalmente diferentes. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então busquem sempre individualidade. Então, para a gente resumir e fechar essa live, qual é o melhor exercício para o joelho do paciente? O que se adequa à individualidade dele, tá? Tenham sempre isso em mente. Nada de receita de bolo, nunca receita de bolo, né? E sempre com aquele pensamento, o exercício ele tem que gerar sobrecarga muscular, ou seja, músculo queimando, músculo trabalhando. Sobrecarga articular não é indicada. Por quê? O que é sobrecarga articular? Dor no joelho. O paciente fez lá o exercício, sentiu dor no joelho, aquela dor no joelho vai predispor a sobrecarga e, consequentemente, a inibição. E ele não consegue ativar o quadríceps. E se ele não consegue ativar o quadríceps, nada feito. Justamente, Humberto, frase da noite: tratamento individualizado é tudo. É isso aí. Tira um print aí, Humberto, posta lá, ó, tratamento individualizado é tudo, tá? Posta lá e me marca, vai ser um prazer remarcar aí, tá? Tratamento individualizado é tudo. Então é isso, pessoal, a gente finaliza aqui mais essa live, lembrando que na quinta-feira a gente tem uma super live com um super convidado, Dr. Matheus Barreto, né, colega lá de Salvador. A gente vai bater um papo super legal. Em breve eu vou vir aqui divulgar o tema para vocês. Amanhã eu já venho aqui e espero que tenham gostado dessa super live de hoje, né? Trouxe insights valiosos aqui. Espero que tenham gostado e até mais. Um grande abraço.